Bom dia, galera. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, continuando nossas aulas de metalogênese. E a gente está fazendo, desde algumas aulas atrás, a gente está fazendo uma classificação dos depósitos minerais em relação ao tempo geológico. Tá? Então vamos lá para o nosso quadro. E hoje a gente vai falar no Eon Fanerozoico. Então, o Eon Fanerozoico, né? Fanero quer dizer aparente, e zoico a idade, ou seja, uma idade visível, uma idade que aparece, né? Que é visível. Como a gente pode entender isso? Quando a gente falou no tempo geológico, a gente falou que ele é dividido em dois grandes eons, né? O Eon Paleozoico, o Eon Paleozoico, o Eon Fanerozoico, né? E aí nós dividimos em eras, né? Fizemos a divisão em eras. Então vamos só voltar um pouquinho na aula anterior, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente viu na última aula. Então, quando a gente fez a divisão do tempo geológico, né? Se a gente fosse colocar isso numa escala em que a gente tivesse, por exemplo, o início, né? Vamos colocar uma linha do tempo. E vamos dizer que aqui representa o zero, representa hoje, e aqui quando a Terra se formou, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Né? Mais ou menos aqui, um pouco mais da metade, nós teríamos, vamos dizer, por aqui mais ou menos a gente teria 2 bilhões de anos, mais ou menos aqui 1 bilhão de anos, mais ou menos aqui 3 bilhões de anos, mais ou menos aqui 4 bilhões de anos. Tá? Esse tempo geológico, então, seria, vamos dizer, se a gente fosse entender isso como uma linha do tempo, né? A gente teria lá, quando a gente começou a falar lá do Arqueano, né? Que o Arqueano ele vai começar por volta de 3,6 aproximadamente aqui, 3,6 bilhões de anos, até 3,2 aproximadamente aqui. Então a gente teria aqui o que a gente chamou de Paleoarqueano. Tá? Então aqui a gente teria o Paleoarqueano. Nós vimos alguns depósitos que estão associados a esse período aqui. Depois a gente teria de aproximadamente 3,2 até 2,8, né, que seria esse espaço, né, esse registro daqui até aqui. A gente teria o chamado Mesoarqueano. Né? Depois aqui de 2,8, né, de 3,2, né, de 3,2 a 2,8, e de 2,8 até cerca de 2,5 bilhões de anos, a gente teria o Neoarqueano. Então, a gente teria aqui o Neoarqueano. Depois começa o Proterozoico. O Proterozoico vai aproximadamente de 2,5 bilhões de anos até 1,6 bilhões de anos, aproximadamente aqui. Então a gente vai ter todo esse período de 2,5 bilhões de anos até aqui 1,6 bilhões de anos. A gente vai ter aqui o Paleoproterozoico. Depois aqui de 1,6 até 1 bilhão de anos, né, nós teríamos o Mesoproterozoico. E do Mesoproterozoico até cerca de 0,542 bilhões de anos, ou seja, seria 542 milhões de anos, então aqui 0,542 bilhões de anos, ou 542 milhões de anos. Até aqui a gente vai ter o chamado Neoproterozoico. Tá? E aqui, de 542 milhões de anos até hoje, a gente tem o chamado
Eon Fanerozoico. O Eon Fanerozoico, por sua vez, é dividido, né, em três eras. Então, a gente tem a era Paleozoica, a era Mesozoica e a era Cenozoica. Tá? Então, a gente tem essa. E se a gente for imaginar, a vida no planeta ela começa a partir daqui. Né? As formas mais complexas de vida elas começam a partir de 542 milhões de anos. Ou seja, significa que não tinha vida, que tinha vida sim, bactérias, fungos que foram evoluindo até nós chegarmos às formas de vida mais complexas que surgem a partir de 542 milhões de anos. Tá? Mas a gente vê que a maioria do tempo geológico do planeta está envolvido com a formação do planeta de uma forma geral. E os nossos depósitos minerais, eles estão todos, a maioria, pelo menos a maioria deles, eles são muito antigos, eles se formaram nessas épocas, né? Desses tempos geológicos aí, que começa lá no Paleoarqueano até o Neoproterozoico. Então, a maioria dos nossos depósitos minerais estão, né, nessas áreas mais antigas do planeta, essas áreas que se formaram um tempo bem anterior ao atual, ou seja, um período que se sucedeu ao processo de formação do planeta. Quando a gente fala do Paleozoico, né, vamos aqui que vai de 540 até 250 milhões de anos, nós temos aqui no escudo das Guianas e Brasil Central, alguns depósitos minerais aqui, como depósitos de potássio e sódio lá em Nova Olinda, nós temos os depósitos de gás e óleo lá em Juruá, né, na região da Amazônia, e em São Vicente, chumbo e zinco. No escudo atlântico, nós teríamos, então, na bacia do Paraná, os folhelhos pirobituminosos, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, carvão, Tibagi, Coxim, algumas ocorrências diamantíferas, Paraíso do Norte, ferro e Camaquã, os depósitos de cobre. Então é só lembrar, né, quando a gente falou sobre o processo de formação, né, dessas ocorrências minerais aí, a gente tem que lembrar que o escudo das Guianas, né, é essa região aqui, né, que aqui você tem o cráton amazônico, né, que é formado pelo escudo Brasil Central, que representa esses dois escudos, né, esse cráton aí, e o escudo atlântico que ocorre aqui ao longo do litoral, né? Então você tem esses depósitos minerais associados a esses grandes escudos e crátons, né, dessas regiões aí. Pessoal, qual a diferença de cráton e escudo? Esse escudo corresponderia a toda essa área aqui, né, inclusive com os depósitos sedimentares que estão sobre. Né? Isso aqui você tem uma bacia sedimentar, a bacia sedimentar amazônica, são coberturas mais recentes que se depositaram nessa depressão formada por esse escudo. Então a gente chamaria tudo essa região de escudo, e os crátons são as áreas que são, né, aparentes, que estão visíveis. Tá? Então, basicamente é isso. O cráton é a parte que aflora na superfície, e o escudo corresponde, inclusive, ao que está embaixo, né, que está escondido por alguma cobertura mais recente. No Mesozoico, então, portanto, de 250 até 65 milhões de anos, nas áreas do escudo das Guianas e Brasil Central, então a gente vai ter um evento, né, que é o evento sul-atlântico, né? Todos esses eventos são períodos de deformação, de intenso metamorfismo, de algum tipo de atividade de atividade tectônica, né? Então a gente tem, por exemplo, né, os depósitos diamantíferos de Parecis,
lá de Parecis, o Juina, né, diamante também. No escudo atlântico a gente vai ter os fosfatos lá da Paraíba e de Pernambuco, urânio lá em Poços de Calda, e no Ceará, lá na Serra do Araripe, os depósitos, ocorrências de gipsita, que a gente tem associado a essa região. E mais recente a gente vai ter, então, os depósitos mais recentes, que é de 65 milhões de anos até o atual. Na era Cenozoica, a gente vai ter no escudo das Guianas e Brasil Central os depósitos de bauxita, né, nas ocorrências de bauxita, que são ocorrências de alumínio, né, já que o alumínio é retirado da bauxita, né, é um produto da bauxita. O caulim e níquel laterítico e os placers aluviais. Né? Placers aluviais são esses, tá vendo esses desenhos aqui, né? Você tem essas deposições, né, em virtude da ação de seleção das ondas do mar, que vão selecionando por densidade, e esses materiais vão se depositando, formando esses depósitos, né, nas regiões costeiras, nas praias, que são chamados de placers costeiros, né? Nesse caso aqui são minerais pesados, são minerais do grupo do titânio, zircão e elementos de terras raras. Alguns placers aluviais com ocorrências de ouro, de estanho, de diamante, né, cassiterita, diamante. Esses placers aluviais são depósitos sedimentares. Né? Lembra que a gente falou sobre depósito sedimentar, né, que onde você tem a ação do intemperismo sobre as rochas, que libera esses minerais, e esses minerais eles vão sendo transportados pela ação do vento, da chuva, nesse caso aqui dos rios, desculpa, e se depositam no fundo dos rios. E a bauxita é resultado de processos supérgenos, processos que atuam no processo de intemperismo sobre a rocha também, mas que, ao contrário dos materiais que saem, são transportados, no caso você tem um enriquecimento em alumínio formando esses depósitos de bauxita nas regiões tropicais do Brasil, já que o processo de formação de bauxita é em virtude de processos intempéricos. Tá? Então, esses são os processos que estão associados ao que a gente chama de período do Éon Fanerozoico, né, com as eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Então, esses são os principais depósitos associados a esses períodos. Então, pessoal, só relembrando o que a gente já tinha visto, nós já tínhamos falado sobre os depósitos, né, os depósitos minerais, classificado eles em função da sua forma. Né? Depois da forma, a gente classificou os depósitos minerais com relação ao seu processo de formação, no caso, depósitos magmáticos, depósitos hidrotermais, depósitos metamórficos, depósitos sedimentares e supérgenos. Então, a gente falou sobre essa classificação e, mais recentemente, a gente está identificando alguns depósitos minerais que estão associados no tempo geológico. E a primeira constatação que a gente viu é que a maioria dos grandes depósitos que a gente tem, as grandes províncias minerais, estão associados, né, a períodos da história do planeta bem antigos, né, que estão lá durante, né, o Proterozoico, ou seja, envolve coisa entre 2,8 3,2 bilhões de anos. Né? Então, são processos que ocorreram há bilhões de anos atrás. Tá? E que transformam o Brasil num dos maiores produtores minerais do planeta. Claro, em função do nosso território ser muito longo, né? Um território muito extenso, a gente tem uma extensão de terra muito grande, e a maioria dessa estrutura geológica do planeta é uma estrutura geológica antiga. Então, por isso, a ocorrência desses depósitos minerais mais antigos. Valeu, até a próxima aula, então. Um bom dia a todos.